Bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo do Internato de Clínica Médica. Eu sou a professora Luísa, sou preceptora de vocês no Hospital Cites Carneiro, na Enfermaria de Clínica Médica Feminina, e fiquei encarregada de trazer a aula de pancreatite aguda para vocês. Por que esse processo vai ocorrer ainda não é 100% esclarecido. A gente não sabe exatamente os processos intracelulares que acontecem, mas algum fator causal inicial, e eu já vou falar para vocês, desencadeia a ativação das enzimas pancreáticas precocemente, ainda dentro do tecido pancreático, ainda dentro do ducto pancreático, antes que elas atinjam o trato digestivo, e inicia-se uma cascata de ativação das demais enzimas pancreáticas, quimiotripsina, elastase, lipase, fosfolipase, que vão levando a uma autodigestão desse tecido pancreático. Então, a gente tem localmente processo proteolítico, um dano dessas células acilares, e que acaba por se tornar uma cascata que se autoalimenta. A gente tem substâncias quimiotáxicas de leucócitos que vão acabar liberando radicais livres no local, que vão ativar o sistema complemento e uma série de substâncias pró-inflamatórias que vão ser encontradas nesses locais. Então, as interleucinas, o fator de necrose tumoral alfa, o óxido nítrico, o fator de adesão plaquetária, e tudo isso vai iniciando justamente o processo que caracteriza a pancreatite, que é edema, necrose e hemorragia do pâncreas, mas que também pode se estender localmente ou para órgãos à distância, porque a gente tem uma citotoxicidade dessas substâncias que vão levar a vasodilatação, a aumento da permeabilidade vascular, a perda de líquido para o terceiro espaço, ativação de proteases sistêmicas e uma amplificação da resposta inflamatória que vai gerar repercussão em outros órgãos. Então, a gente passa a encontrar falências orgânicas que vão caracterizar justamente a gravidade da pancreatite, quando esse processo atinge nível sistêmico. E por que isso vai acontecer? Se a gente lembrar da anatomia do pâncreas, a gente tem a via biliar desembocando junto com o ducto pancreático na papila maior do duodeno, ali finalizada no esfíncter de Oddi. E a gente vai ver que, dentre as várias causas que a gente pode citar, a mecânica obstrutiva é uma das principais que a gente encontra, mas responsável por quase metade dos casos de pancreatite. O fato de algo impedir a saída normal, o fluxo normal das enzimas do suco pancreático, faria com que elas se ativassem ali ainda no pâncreas. Então, o principal fator que causa obstrução é a litíase biliar, a presença de cálculos na vesícula, eventualmente a coledocolitíase, né? Ou mesmo a passagem desse cálculo, ainda que ele não fique impactado nessas regiões, que possa causar um refluxo de bile para dentro do ducto pancreático. Mas outras causas também locais, um trauma, alterações vasculares desse pâncreas, uma vasculite, doença autoimune, por exemplo, causas tóxicas, algumas medicações podem levar à ativação dessas enzimas também, quadros idiopáticos, em que muitas vezes a gente não consegue encontrar o fator causal inicial, infecções virais, até mesmo HIV pode estar relacionado, anormalidades congênitas, a gente pode ter o pâncreas diviso, em que na embriogênese ele não se divide adequadamente e a gente fica com uma alteração anatômica que favorece a ativação, a obstrução também, e a ativação das enzimas pancreáticas. E causas iatrogênicas, algum procedimento que a gente faça, geralmente uma própria CPRE, né, que é a abordagem das vias biliares para retirada de cálculo, por exemplo, num quadro de coledocolitíase, e o próprio procedimento traumatizar a região, ou promover o refluxo de bile, ou do próprio contraste, e gerar ativação das enzimas pancreáticas. E causas metabólicas também, como vocês vão ver adiante. Novamente, falando da etiologia, a litíase biliar é presente em 40% dos quadros, então sempre que a gente se deparar com um quadro de pancreatite, temos que pensar que possa estar relacionado com a litíase biliar.
muito mais frequente nas mulheres, parece ter uma relação hormonal com o estrogênio, também presente na obesidade, e em pacientes mais velhos, de 50 a 70 anos. Então, são pacientes que sempre, ainda mais, temos motivos para pensar. Em alguns casos, a gente encontra lama biliar, tá? Especialmente nos casos de pancreatite que a gente não encontrou causa, né? Pancreatite idiopática, acaba que pode ser, na verdade, microcálculos que estão provocando a ativação das enzimas. Sempre buscar no primeiro episódio. E por que é tão importante buscar e tratar? Porque se a gente não tratar, pode acontecer novamente, então impõe risco de recorrência, e para que não ocorra novamente, a gente precisa fazer a colecistectomia ainda durante a internação desses pacientes. Isso muda muito o prognóstico. Então, assim que resolver o processo inflamatório da pancreatite, óbvio que não precisa ser de urgência nos primeiros dias, mas assim que o paciente estiver próximo de condições de alta, estaria indicado essa cirurgia. O álcool, importante, responsável por outros 30% dos casos de pancreatite, mas tem aí uma particularidade. Na verdade, o álcool não é a ingesta aguda que leva a um quadro de pancreatite aguda, mas sim uma ingestão crônica, né? Uma ingestão diária de mais de 100 gramas por 5 anos, que é capaz de já começar a causar uma pancreatite crônica, e que desses pacientes que têm pancreatite crônica, acabam que 10% vão desenvolver surtos de pancreatite aguda. Então, na verdade, quando a gente está diante da pancreatite por álcool, normalmente ela é uma pancreatite crônica que agudizou. Outra causa importante, né, são aquele grupo de causas que a gente não encontra uma etiologia específica, que, como a gente viu ali em cima, normalmente está relacionada à microlitíase, à lama biliar, ou até alguma disfunção do esfíncter de Oddi, que poderia causar, vamos dizer assim, um espasmo, dificuldade de liberar o suco pancreático e, portanto, uma causa obstrutiva, levando à pancreatite. Dentre as outras etiologias que a gente pode comentar, como eu citei as metabólicas, é importante a gente reconhecer que quadros de hipercalcemia severa, quando o cálcio está acima de 12, podem levar a pancreatite. Não é frequente, menos de 1% dos casos, e o mecanismo ainda é totalmente desconhecido. A hipertrigliceridemia acentuada, também vejam, acima de 1000 miligramas por decilitro, também pode causar aí um número reduzido de casos de pancreatite, de 1 a quase 4%, e o maior número de casos está relacionado com pacientes já alcoolistas e diabéticos descompensados. A patogênese seria por ação da lipase, que metaboliza esses triglicerídeos em ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos é que seriam agressivos ao tecido pancreático. Tem só um detalhe, que nos casos em que os triglicerídeos estão muito elevados, a gente pode ter resultados falsamente baixos de amilase. Então, ter um quadro clínico de pancreatite e a amilase não ser tão elevada, porque acredita-se que junto com a elevação dos triglicerídeos, uma substância inibidora da amilase possa se elevar também. Então, é uma causa de amilase falsamente baixa. Outra causa traumática, então não deixar de pensar, às vezes, em casos na infância, né? Se você não encontrar uma causa outra para pancreatite, investigar se não houve lesão traumática, alguma violência contra essa criança, que não tenha sido informada ainda. Como eu falei, a CPRE, a principal complicação da CPRE é justamente a pancreatite. Ela acontece em menos de 10% dos procedimentos, mas a gente tem que ficar atento para a clínica caso ela surja. Drogas que possam causar a pancreatite, lembrar sempre de investigar quando a gente fizer a admissão de pacientes com esse quadro clínico, que a gente tem drogas que são sabidamente causadoras, outras potencialmente causadoras e outras provavelmente, né? Então, antirretrovirais são os principais, às vezes eles causam elevação da amilase, mesmo na ausência de pancreatite, tá? Então, a gente está falando dos pacientes que vão chegar com queixas, com um quadro clínico que a gente já vai descrever, usam antirretrovirais e têm um aumento da amilase. Mas outros antimicrobianos também,
diuréticos como a furosemida, a hidroclorotiazida, o ácido valproico, um anticonvulsivante, drogas imunossupressoras, que a gente usa também nas doenças inflamatórias intestinais, sulfasalazina, por exemplo, quimioterápicos, anti-inflamatórios não hormonais e estrógenos também. A gente tem alguns antihipertensivos que são potencialmente causadores, captopril, enalapril, são muito frequentes no nosso meio, então também lembrar. A própria prednisona, metildopa, todas essas são drogas que são potencialmente causadoras, mas com uma frequência muito menor do que, como a gente falou ali atrás, o álcool e a pancreatite biliar, que são grosseiramente a maior parte dos casos que a gente vê. Então, quando suspeitar de uma pancreatite, os pacientes se apresentam normalmente, pancreatite aguda, com dor abdominal, é o principal sintoma. Tá? Então, qualquer dor abdominal, a gente acaba pensando. Tá? Mas lembrando da gente investigar todas as características da dor, a gente se depara com uma dor epigástrica em 60% dos casos, ou descrita só como no andar superior, de intensidade variável, mas que muitas vezes ela é descrita como incapacitante, muito intensa. Ela é contínua, às vezes mal definida. Normalmente ela irradia para o dorso, pode irradiar para a esquerda ou para a direita. Costuma piorar na posição supina ou com esforço. E alivia na posição geno-peitoral. Outra característica dessa dor que a gente vai suspeitar é quando ela vem acompanhada de náuseas e vômitos. Vejam que 90% dos casos tem esses sintomas. Mas, menos frequentemente, a gente encontra distensão abdominal, um processo de ilho paralítico, em que o processo inflamatório atinge as alças intestinais e causa disfunção orgânica. E em quadros mais graves, aqui já sugestivo de um pior prognóstico, um sinal que denota gravidade, a presença de manchas equimóticas, porque denota que está tendo hemorragia no reto peritônio, em que pode se manifestar com mancha periumbilical, que é o sinal de Cullen, manchas equimóticas nos flancos, sinal de Grey-Turner, ou no ligamento inguinal, atingindo geralmente a região de base peniana, que é o sinal de Fox. Menos frequentemente, mas a gente pode encontrar icterícia. Então vejam, dor abdominal, náusea, vômito e icterícia, às vezes a gente pensa em patologias da própria via biliar, né? É importante diagnóstico diferencial também. Então, em relação ao quadro clínico e as possíveis manifestações sistêmicas da pancreatite, quando a gente tem sinal de disfunção orgânica de outros órgãos, a gente pode classificar aqui até por sistemas, né? Então, o sistema cardiovascular, a principal manifestação que a gente vai encontrar é hipotensão arterial. Então, na avaliação inicial desse paciente, é determinante de gravidade a gente encontrar hipotensão, que ela acontece por um processo multifatorial. Perda de fluido para o terceiro espaço, vasodilatação. Então, veja, a perda de fluido poderia levar a uma desidratação e se comportar como um choque hipovolêmico. A vasodilatação já caracteriza um choque mais distributivo. E o processo inflamatório pode acometer a própria fibra miocárdica e levar a uma depressão da função ventricular esquerda. Então, tudo isso junto provavelmente predispõe esse paciente a evoluir com um choque circulatório, né, multifatorial. E dentro desse próprio processo, a gente pode ter acometimento renal, que normalmente é pré-renal, por diminuição realmente da filtração glomerular, que vai se manifestar por oliguria inicialmente, então monitorar esses pacientes para débito urinário, e que se não for restituído rapidamente a volemia, podem realmente manifestar insuficiência renal e necrose tubular aguda. Manifestações hematológicas. A gente pode encontrar uma predisposição à trombose, às vezes até trombose da veia esplênica, por exemplo, que leva a um quadro de varizes esofagianas, sangramento gastrointestinal, um quadro de coagulação intravascular disseminada, alterações pulmonares. A gente principalmente encontra hipóxia, mas pode estar presente a atelectasia, derrame pleural, até por contiguidade do processo inflamatório do pâncreas,
bem abaixo da musculatura diafragmática e, eventualmente, até insuficiência respiratória, um padrão de SARA por processo inflamatório mesmo do tecido pulmonar, vasodilatação, perda de líquido para o terceiro espaço também. E metabólicas, hiperglicemia, que é um critério de mau prognóstico também, que decorre das lesões das células beta da ilhota pancreática, quando acima de 200 é um marcador prognóstico negativo. Hipocalcemia, cuja origem ainda é discutida, pode estar relacionada à formação de saponificação, sabões de cálcio nas áreas de necrose pancreática, pode estar relacionada com uma eventual liberação de glucagon e tireocalcitonina, ou até mesmo um sequestro extraesquelético em áreas de necrose gordurosa do pâncreas, mas também não esquecer de avaliar a hipoalbuminemia, que a gente tem que corrigir quando a albumina sérica está abaixo de 4, a gente sempre faz a correção do cálcio sérico. E hipertrigliceridemia, que a gente falou como uma causa também, mas pode se manifestar como uma consequência da pancreatite. A acidose metabólica, até por hipoperfusão tecidual. Manifestações gastrointestinais, como eu falei, de varizes gástricas, hemorragia digestiva e até pseudoaneurisma. E outras, lembrar também de acometimento, às vezes, até do sistema nervoso central, com crise convulsiva, confusão mental, alucinação, como um critério de gravidade também hemodinâmica. E nos casos de pancreatite por álcool, lembrar também que após o terceiro dia da internação, a gente pode começar a notar sinais de síndrome de abstinência, uma diminuição cognitiva, temor, irritabilidade, delírio tremens. E pode ocorrer também necrose gordurosa periférica. E como é que isso se manifesta? É a paniculite. São nódulos subcutâneos dolorosos, eritematosos e que normalmente se localizam nos membros inferiores, tá? A gente chama de paniculite nodular liquefativa. Elas costumam se resolver, essas lesões, quando o quadro clínico vai melhorando. Encefalopatia. E qual é o objetivo, então, da nossa avaliação inicial, quando o paciente chega apresentando esses sinais e a gente suspeita da pancreatite? Primeiro, confirmar que se trata de um caso de pancreatite, né? Avaliar qual a etiologia da pancreatite e determinar se é um caso grave que vai demandar mais medidas de suporte clínico. Então, confirmando o diagnóstico. O paciente apresenta uma dor abdominal aguda típica, acompanhada de náusea, que irradia para o dorso, no andar superior do abdômen, como a gente falou. E aí vamos fazer uma dosagem sérica da amilase ou da lipase, que vão se encontrar ambas acima de 3 vezes o valor da normalidade. Então, lembrando que a amilase ela é muito menos específica, mas é sensível. Então, a gente encontra ela aumentada em outras causas também que não a pancreatite, mas a lipase, que é menos sensível, é mais específica. Então, tendo as duas juntas elevadas com esse quadro clínico, a gente tem 100% de sensibilidade e 90% de especificidade. Ou seja, um diagnóstico com um exame laboratorial e quadro clínico. Não falei aqui de imagem. Então, não significa que a imagem não seja também um bom recurso para a gente avaliar esses quadros, mas o diagnóstico pode sair só com esses dois presentes. Então, onde que a imagem entra na avaliação da pancreatite? A gente pode usar a radiografia para avaliar, a radiografia de tórax, por exemplo, a radiografia de abdômen, para a gente avaliar acometimentos orgânicos outros. Então, eu encontrei sinais clínicos de gravidade no meu paciente, a radiografia de tórax me ajuda a avaliar o aparelho cardiopulmonar, a presença de derrame pleural, por exemplo, em abdômen avaliar a distensão de alças, enfim, mas é um exame complementar para determinar acometimento de outros órgãos. A tomografia, e no caso, a tomografia com contraste, é o exame que a gente mais vê ser feito, porque ele avalia melhor o parênquima
pancreático. Então, realmente é um exame interessante, que teoricamente não precisa ser feito para dar o diagnóstico de uma pancreatite leve, que não tem outras repercussões orgânicas, mas que quando a gente tem qualquer suspeita de complicação ou de critério de gravidade, a gente deve lançar a mão, preferencialmente com contraste, para permitir a avaliação até das áreas de necrose também. Então, o paciente está evoluindo com febre maior que 38 graus, uma leucocitose acima de 16 mil, que não está respondendo ao tratamento clínico inicial, sinais de acometimento sistêmico, hemodinâmico, taquicardia, hipotensão, né, insuficiências orgânicas, ou ele não está melhorando naquela evolução inicial de um quadro leve. Então, a gente faz a tomografia, buscando confirmar complicações normalmente. Os demais exames de imagem, a gente acaba lançando mão mais para avaliação etiológica. Então, o ultrassom, por exemplo, de abdômen, vai ajudar a gente a praticamente excluir uma obstrução ou uma causa litiásica. Mas, lembrando que esse paciente provavelmente tem líquido no terceiro espaço, ele pode ter ascite, distensão de alças, e às vezes a avaliação da via biliar pode ser prejudicada. Um terço dos casos não vão avaliar bem a via biliar. E aí a gente acaba lançando mão de outros exames mais específicos para isso, como a ressonância, a famosa colangiorressonância, ou mesmo em caso de pancreatites incipientes que não foram bem visualizados, ou eu estou pensando, por exemplo, num pâncreas de Visum, ou num tumor de cabeça de pâncreas que está causando obstrução mecânica, né? Então, esses casos eles não vão melhorar clinicamente inicialmente, vão apresentar muitas vezes manifestação sistêmica, porque os casos graves de pancreatite, na maioria das vezes, estão associados à causa obstrutiva, um tumor ou litíase biliar. Ecoendoscopia seria para a gente poder fazer um ultrassom das vias biliares através de endoscopia, ele é muito mais, tem uma acurácia melhor, a visibilidade melhor, menos afetada por esses fatores que eu comentei no ultrassom. E a CPRE. A CPRE com a enorme vantagem de ser diagnóstica e terapêutica. Então, se eu tiver um motivo que eu precise desobstruir essa via biliar, eu já vi em outro exame, ou eu tenho evidências de que tem um cálculo impactado e que a gente deve desobstruir, a CPRE vai confirmar isso e vai fazer já a extração do cálculo, vai fazer a papilotomia para aliviar a pressão nessas vias do ducto pancreático e biliar. Então, especialmente quando a gente tem colangite aguda associada. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. E, como eu falei, são quadros clínicos semelhantes, que muitas vezes vão levar à dúvida diagnóstica, né? E se tiver uma bilirrubinemia maior que 4 miligramas. O diagnóstico diferencial. O que é importante a gente avaliar? Ou um paciente que está apresentando uma clínica muito sugestiva de pancreatite, eu vou ver outras causas, né? Ou o paciente que tem uma elevação de amilase, que eu vou investigar pensando numa pancreatite oligossintomática, que é menos frequente. Então, o que causa aumento de amilase sem que haja uma pancreatite? Ou seja, eu posso ter um paciente que está com uma dor abdominal por outro motivo, e quando a gente faz essa avaliação inicial, é uma amilase alta. A gente procura outras alterações que possam ser sugestivas de causas que não a pancreatite, que são situações em que a amilase vai se elevar. Então, a parotidite, a gente vai ter valores de amilase maior que 3 vezes igual ao da pancreatite. Quando temos isquemia mesentérica, vejam, dor abdominal com aquele exame clínico frustro e que tem uma amilase alta. É claro que você vai ter outras evidências para suspeitar de uma isquemia mesentérica também, mas pode ser um ilho metabólico, uma suboclusão intestinal, uma acidose metabólica com um gap elevado, aumento de LDH, né? Novamente, obstrução intestinal por si só pode levar ao aumento da amilase, ruptura do esôfago, gravidez tubária, então aí mulher, mas numa idade muito mais jovem, né, investigar a data da última menstruação, fazer um beta-HCG nesses casos. Né. Outros casos de cânceres, câncer do próprio pâncreas, mas do ovário e do pulmão, também podem. Uma cetoacidose diabética pode aumentar a amilase. Vejam, a amilase, mas não a lipase. Então, ficar muito atento, se não elevou a lipase, para outras causas, né, para o quadro clínico. O uso de circulação extracorpórea durante uma cirurgia cardíaca, por exemplo, pode aumentar. A presença de uma úlcera péptica perfurada, também todos os quadros gastrointestinais, né, e nesses casos aqui, quadros que vão demandar cirurgia, parecer cirúrgico.
Então, por isso que às vezes a gente insiste muito num quadro clínico de pancreatite em fazer uma avaliação com a equipe de cirurgia geral. A insuficiência renal pode provocar um aumento de amilase, então a gente chama isso de hiperamilasemia não pancreática ou macroamilasemia. Pessoas que podem estar, às vezes até sem sintomas de pancreatite e ter amilases altas, portador do HIV, em uso de antirretroviral e outras causas ainda, além dessas que eu citei. E no caso do paciente apresentar um quadro clínico típico de pancreatite, mas também ter icterícia, o que é interessante? Quase um quarto dos pacientes com pancreatite aguda podem se encontrar ictéricos por ter uma litíase biliar, seja por coledocolitíase ou tendo ou não colangite aguda, mas às vezes só a passagem do cálculo biliar pela via principal pode causar um edema da papila do adenal e propiciar a retenção de bile nessa via biliar, mas são níveis baixos, né? E caso a gente encontre um aumento persistente, uma dilatação importante, a gente vai investigar para uma obstrução específica da via biliar, seja ela tumoral ou a presença de coledocolitíase, mas não podemos deixar de pensar e pesquisar um quadro de colangite aguda. Vejam que a apresentação clínica é similar. Dor em hipocôndrio direito, que também pode ser no andar superior do abdômen, febre, mas geralmente é febre alta de infecção bacteriana, e icterícia, que caracterizam a tríade de Charcot. Se o paciente evolui com alteração no nível de consciência e choque, a gente tem a pêntade de Reynolds. E qual que é o detalhe? A pancreatite também pode levar a essas alterações todas, mas o manejo é clínico. E no caso da colangite, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa fazer a desobstrução urgente dessa via biliar com a CPRE e iniciar a antibiótico terapia, no caso da colangite, porque essa obstrução, de certa forma, já não tão aguda, levou à proliferação bacteriana nas vias biliares e translocação bacteriana com um quadro já infeccioso de sepse. Na pancreatite, a gente tem um quadro só inflamatório, a gente não falou em nenhum momento ainda de presença de infecção bacteriana que demande antibiótico terapia. Tá? Então, seguindo aquela lógica de avaliar se é um quadro mesmo de pancreatite, qual a etiologia, agora a gente avaliar se é um caso grave. Então, na avaliação da admissão, avaliação inicial, a gente vai buscar sinais de falência orgânica. Vamos monitorar o paciente, ver sinais vitais, buscando especificamente a presença de hipotensão arterial, hipóxia e elevação das escórias nitrogenadas. Encontrando isso, a gente já automaticamente classifica esse caso como uma pancreatite grave, mas eu vou citar mais à frente vários critérios que a gente tem de classificação, mas de importância clínica. Identificou que é um caso grave, a gente aplica os critérios de Hansen que eu vou citar adiante, a gente considera a internação em UTI ou sala vermelha no caso de uma UPA, até o manejo inicial, trabalhar a resposta do paciente e aplica outros critérios. Por quê? O critério de Hansen, que é o mais conhecido, eu vou mostrar aqui adiante, ele tem vários parâmetros que a gente avalia inicialmente na admissão, mais parâmetros em 48 horas. Como que eu vou esperar 48 horas para decidir se isso é um caso grave, né? Então, é quase que uma avaliação já retroativa. Então, o Apache 2 e o próprio Baltazar já permitem a gente ver critérios mais imediatos de gravidade. Então, o critério de Baltazar é através da tomografia de abdômen. Então, vejam que aqui a tomografia entrou. Se a gente tivesse, por outro lado, a ausência de sinais de falência orgânica, que vão ser reavaliados, não só diariamente, mas esses pacientes têm que ser reavaliados às vezes de 4 em 4 horas, porque o processo a cascata de inflamação pode estar em atividade e a piora pode ser rápida. E se esse paciente evolui satisfatoriamente, a gente fala que um quadro de pancreatite não grave e nem precisou realizar a tomografia, por exemplo. Agora, evoluiu dali, posteriormente, com sinais de falência orgânica, automaticamente a gente volta a classificar como pancreatite grave e segue o fluxograma aqui da esquerda. Então, avaliação na admissão, que a gente vai lançar mão de exames. Busca de inflamação,
né? E o mais estudado e comprovado para isso é valores mais altos de PCR, a proteína C reativa. A gente sabe que aumenta a interleucina, procalcitonina, mas são marcadores praticamente indisponíveis para a gente na prática clínica. A gasometria arterial, sempre que o paciente tiver uma saturação de pulso reduzida, abaixo de 90, para que a gente confirme a presença de hipóxia, que é a pressão arterial de oxigênio abaixo de 60. Um hemograma, para a gente avaliar a presença de hematócrito elevado, que é um critério prognóstico e que denota perda de líquido para o terceiro espaço. Então, nosso plasma, né, fica mais concentrado. A leucocitose acima de 16.000. Então, vejam que não necessariamente a presença de leucocitose é infecciosa, é só uma reação inflamatória, que denota gravidade, mas não necessariamente demanda tratamento com antibiótico. Então, fiquem atentos. Função renal, como a gente já falou, a ureia, a creatinina, muitas vezes monitorar o débito urinário também. Fazer a dosagem do cálcio sérico, porque ele também é um critério prognóstico, além de ser um critério etiológico, né? Se o cálcio estiver acima de 12, pensar que ele pode ser a causa do problema. Avaliar a glicemia, como eu falei, que quando ela fica acima de 200, ela é sugestiva de pior prognóstico. Avaliar perfil hepático aqui na avaliação inicial, principalmente para a gente definir causa ou de um diagnóstico diferencial, ou da presença ou não de pancreatite biliar ou alcoólica. Na pancreatite biliar, a gente acaba tendo aumento de TGO acima de 3 vezes o valor da normalidade, fosfatase alcalina também, e da bilirrubina. No caso da alcoólica, a gente às vezes percebe pelo uso crônico, especialmente se tiver uso recente, um aumento de gama-GT, de TGP, ao contrário da causa biliar. Eletrocardiograma, um exame à beira do leito, para a gente avaliar também a repercussão cardiovascular. Então, às vezes a gente tem inversão de onda T, infradesnivelamento do segmento STT, taquicardia sinusal, né? Podemos ter pericardite, por inflamação até por contiguidade. Então, na avaliação inicial, a gente vai tentar classificar esse paciente como portador de uma pancreatite leve ou grave, e para isso eu posso lançar mão de várias ferramentas prognósticas. No caso aqui, exemplificado, os critérios de Hanson, que a gente avalia na admissão e posteriormente em 48 horas. Então, obviamente, essas alterações que a gente encontra nas 48 horas seguintes, eu tenho que ter dosado anteriormente também para comparar, tá? Como, por exemplo, o hematócrito, a ureia, enfim. Então, se o caso for de suspeita biliar, a gente tem algumas mudanças nos parâmetros em relação a outras etiologias. Então, como a causa biliar é mais frequente no nosso meio, a gente vai tentar pontuar cada um dos critérios que a gente encontrar e classificar, então, como leve, quando a gente pontua mais do que 2 critérios. Por quê? Até 2 critérios, a gente vê que a mortalidade é muito baixa, 1% dos casos. Então, é uma pancreatite leve, demanda uma assistência diferente. Agora, encontrei mais do que 3 ou mais critérios, a mortalidade vai aumentando de forma significativa. Então, vejam como exemplo aqui um paciente de 70 anos que chega com leucocitose e com uma glicemia alterada, de maior que 220. Eu já tenho 3 critérios, esse paciente é classificado como grave, ainda que eu não tenha avaliado nas 48 horas seguintes. Tá? Mas a gente avalia, então, a idade é um critério prognóstico, a leucocitose é prognóstica, LDH elevado, TGO ou AST elevados, uma glicemia acima de 220 na causa biliar, acima de 200 na alcoólica. E nas 48 horas seguintes eu vou avaliar se esse paciente, nesses 2 dias, teve uma queda de hematócrito, ou seja, ele estava com perda de líquido do terceiro espaço, né? Se eu tinha um hematócrito de 30 e foi para menos do que 27, por exemplo, se eu tenho uma elevação da ureia, no caso que é o BUN, né? A gente usa ureia acima de 10 miligramas por decilitro, se eu tenho hipóxia, o cálcio baixo, um déficit de base, um base excess negativo, e se eu tenho perda de fluidos maior que 4 litros. Então,
Esses são os critérios de Hanson. Outra forma da gente classificar é através do Apache 2. É um pouco mais complexo, a gente precisa lançar mão, às vezes é mais difícil de fazer de cabeça, né? Lançar mão de algum aplicativo, ou de ter a tabelinha mesmo. E quando a gente encontra a pontuação maior que 8, então não é 8 critérios, mas pontos, né? Acima de 8 a gente está diante de quadro grave. Então vejam que a gente avalia cada uma dessas alterações laboratoriais, sistêmicas, de 0 a 4. Então, os extremos pontuam mais, né? Hipertermia ou hipotermia, hipertensão ou hipotensão, taquicardia ou bradicardia, né? Vejam cada um dos critérios, eu vou pontuando. Se for tudo normal, a gente não pontua nada. Então, potássio alto ou baixo, sódio alto ou baixo, creatinina, o hematócrito, novamente, e leucocitose. Leucocitose ou leucopenia, não pontuar nos extremos. E aqui a gente leva em consideração também, lógico, confusão mental, né? Alteração no nível de consciência. E também idade. Então vejam que idade por si só é um critério prognóstico. Tá? Então, acima de 55 na suspeita de causa não biliar, lá no Hanson, veja que pontua mais aqui, e acima de 70 no critério de Hanson para pancreatite biliar. Então, se eu tenho um critério, um quadro grave, só pela idade aqui, ó, maior que 75, já tem 6 pontos. Muito provavelmente eu vou classificar como grave. Ainda tem a questão das condições crônicas que ele leva em conta. Se tem outras patologias, né? Se ele foi admitido após um quadro de cirurgia eletiva, se ele tem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, ou se ele foi admitido por outro motivo de urgência, a gente soma todas essas pontuações da avaliação clínica, do Glasgow, da idade e das condições crônicas, tá? Para determinar se está acima de 8 ou não. Uma outra avaliação também proposta é o score fisiológico agudo simplificado, 2, SAPS-2, as menos utilizadas. E os critérios tomográficos. Então, fiz a tomografia e eu vou poder classificar também. Quanto maior a presença de inflamação peripancreática, né, mais grave fica, se eu tenho necrose ou não. Então, fiz a tomografia, pâncreas normal. Isso não afasta a pancreatite, se eu tiver amilase alta e quadro clínico típico. Um pâncreas aumentado ou um pâncreas inflamado com já infiltração da gordura peripancreática, é um Baltazar C. Se eu tenho coleção peripancreática, é um Baltazar D. E se a gente tem 2 ou mais coleções ou presença de ar, essa presença de ar fora do intestino, que vai fazer a gente pensar em uma possibilidade de necrose infectada, é um critério de mau prognóstico também, então, de A a E, e a presença de necrose ou não, tá? Então, tendo necrose menor que 30%, impõe menos gravidade, uma necrose maior do que 50%, que é onde a gente pensa, às vezes, em fazer a necroserectomia cirúrgica, para diminuir a chance de infecção associada e de piora clínica. Tá? Então, quanto maior for o score, maior a morbi e a mortalidade desse paciente também. Em relação ao tratamento, a proposta é oferecer medida de suporte, é o principal, identificar e tratar as complicações da pancreatite, limitar a intensidade da inflamação e tentar interromper a patogênese das complicações. Então, se está obstruído, desobstruir, se tem alguma droga que causou a pancreatite, a gente vai suspender, enfim. Então, no suporte clínico inicial, a principal preocupação é a dieta, a gente institui o jejum nos primeiros dias, no raciocínio fisiopatológico de que não se alimentar, a gente diminui a liberação de suco pancreático, de bile, e, portanto, a gente teria menos ativação das enzimas pancreáticas, menos estimulação do processo inflamatório. Mas, em algum momento, a gente tem que propor o retorno da dieta oral do paciente. Isso é um grande motivo de dúvida de vocês. Quando voltar à dieta? Então, não existe um jejum obrigatório mínimo, de tem que esperar uma semana, enfim. A hora que o paciente começa a manifestar apetite, não tem mais dor, você suspendeu a analgesia preferencialmente, realmente ele não tem mais dor, ele não tem outros sintomas digestivos de complicação, que seriam, por exemplo, o milho paralítico está com distensão abdominal, não tem ruído hidroaéreo, não está evacuando, né? Enfim,
são critérios aditivos, né? A gente não entraria com dieta oral ainda. Mas não tendo isso, já tendo apetite, não tendo dor, a gente inicia com uma dieta preferencialmente hipograxa, né, livre de lipídios, para não estimular tanto a bile e a secreção pancreática. Mas a questão da consistência não teria uma comprovação científica significativa de oferecer líquida, pastosa, né? A questão de a gente oferecer gradualmente seria só para observar se vai ter recorrência do quadro clínico com a reintrodução. Outras alternativas de dieta que a gente tem é fazer a nutrição enteral e nutrição parenteral. Qual que é a sacada aqui? O quanto mais fisiológico possível, sempre melhor. Então, se puder ofertar a dieta enteral, isso aqui a gente está falando dos casos graves. Esse paciente está em UTI, está em uso de amina vasoativa, eu obviamente não vou oferecer dieta oral, mas eu poderia tentar posicionamento de sonda nasointeral via endoscopia, na terceira porção do duodeno, com a intenção de estimular menos a secreção, novamente, pancreática e biliar. E com isso, a gente oferecer a dieta pelas vias habituais e minimizar o risco de translocação bacteriana de um intestino que ficasse ali sem receber dieta. Então, sempre que possível, é preferencial a enteral. Então, tentou a enteral, não foi possível, distendeu, agravou o quadro, aí a gente pode lançar mão da nutrição parenteral, que a gente sabe que é acompanhada de vários riscos, né? É feito intravenosa, e é uma solução, muitas vezes, que a gente tem que monitorar laboratorialmente por risco de complicações. Analgesia, vamos deixar regular, não só conforme a demanda. Podemos tentar lançar mão de dipirona, mas muitas vezes a paciente vai apresentar dor refratária de dipirona e demandar uso de opioides. Existe um raciocínio fisiopatológico de que opioides como a morfina poderiam promover a contração do esfíncter de ódio, mas até hoje isso não foi comprovado. Então, na literatura a gente encontra recomendações de usar a meperidina ao invés da morfina, eventualmente um bloqueio anestésico, mas muitas vezes, desde que não haja pior, a gente não comprova esse espasmo do esfíncter de ódio quando a gente usa morfina. Principal medida terapêutica é hidratação. A gente falou de vários critérios de gravidade que vão ocorrer por sinais de hipoperfusão renal, hipoperfusão cerebral, hipoperfusão periférica, perda de líquido terceiro espaço. Então, a restituição volêmica é mandatória. E para isso, a gente lança mão de cristalóides, que são soro fisiológico, Ringer simples, Ringer lactato, né? São um manejo inicial. Então, o recomendado é que nas primeiras 24 horas a gente faça de 30 a 40 ml por quilo. Então, só para exemplificar, um paciente de 60 quilos, a gente faria de 1.800 ml a 2 litros e 400 em 24 horas. Então, não precisa ser muito cauteloso. A gente tem que restituir mesmo a volemia. Isso é uma recomendação básica. Como nada em medicina engessa a nossa conduta, né? Se você tem sinais de disfunção miocárdica, ou se o paciente já é portador de uma cardiopatia prévia, né, uma insuficiência ventricular esquerda, por exemplo, a gente sabe que vai ser mais difícil o manejo volêmico, talvez demande intubação para ventilação positiva e restituição volêmica, né? Mas a gente tem que objetivar a melhora da perfusão, melhora da função renal, então melhorar o débito urinário, né, tentar deixar acima de 0,5 ml por quilo por hora de débito urinário. E se isso não se der, a gente pode lançar mão da albumina, pensando naquele sequestro de líquido do terceiro espaço, e a albumina tentar aumentar a pressão oncótica, restituir essa volemia e melhorar a perfusão. Se necessário também, obviamente, o uso de amina vasoativa, se essas medidas todas forem ineficazes, o paciente continuar com um padrão de choque distributivo, vasodilatação, hipotensão, tá? Mas a volemia, a hidratação é o principal. E nessa mesma hidratação que a gente faz, lembrar da reposição de eletrólitos. Se a gente tiver hipocalcemia, avaliar potássio também, outras alterações que possam levar à diminuição da contratividade miocárdica. E nessa mesma hidratação também oferecer um aporte calórico adequado. É um processo altamente catabólico, né? A gente precisa oferecer um
calorias em maior quantidade do que quando a gente tem processos outros que a gente faz suspensão da dieta, né? A gente não faz só 400 calorias dia, 100 gramas de glicose para evitar cetose de jejum. A gente faz, tenta oferecer muito mais calorias por dia, né? Então, dizer que o volume de glicose hipertônica que a gente lança a mão para isso é muito maior, ou até mesmo soro gliposado, mas lembrar que ele tem uma pressão oncótica muito baixa, ele pode favorecer a perda de líquido no terceiro espaço. Então, por ser muito hipoosmolar, né? E a questão do antibiótico que eu já entreguei aqui lá no início da aula, não é para a gente usar de rotina. Esse uso é muito controverso, ele aumenta o risco de infecção oportunista, então a gente só usa na presença de complicações da pancreatite, ou seja, normalmente elas não se apresentam no quadro inicial, são quadros que demoram a melhorar, que pioram posteriormente, ficam arrastados, e aí sim a gente documenta a presença de necrose infectada, e aí, olha lá, necrose maior que 30%, lembra dos critérios de Baltazar, acompanhados de disfunção orgânicas, tá? Não é só a presença de necrose. E aí podemos pensar em quinolonas, em cefalosporinas, mas a gente normalmente lança a mão do carbapenêmico, imipenem. E a duração também é super controversa, mas tem a recomendação de 2 a 4 semanas de uso. Outras medidas farmacológicas, né? Como um processo inflamatório em atividade e com distúrbios hematológicos, gastrointestinais que a gente já citou, a prevenção de hemorragia digestiva com inibidor de bomba de próton ou antagonista dos receptores H2, prevenção de tromboembolismo venoso desde que não tenha contraindicações, se não tiver um IR alargado, presença de sangramento ativo, lembrar que é um processo que põe em risco de tromboembolismo venoso. Então, heparina não fracionada ou heparina de baixo peso em doses profiláticas, né, e não em doses plenas. Quais são as complicações locais que a gente pode encontrar que podem impor um tratamento diferente? Então, além de tudo isso que a gente falou do suporte clínico, onde estão as indicações cirúrgicas, né, que a gente comentou que é uma patologia que às vezes demanda correção cirúrgica, mas não da pancreatite em si, né, mas das complicações locais. Então, a necrose pancreática, ela pode estar presente e ser não infectada, tá? Que o tratamento é expectante, tem resolução espontânea, ou ela pode estar infectada, como que a gente detecta isso? A presença de bolhas de ar, presença de gás extraintestinal, né? No retroperitônio, na tomografia. Então, quando a gente encontrar esse ar extraintestinal, na presença de necrose, a gente inicia antibiótico, tá? Além de, conforme a extensão da necrose, promover debridamento cirúrgico. Isso pode ser de forma invasiva, mais invasiva, tipo cirurgia aberta mesmo, ou com drenagem percutânea, por exemplo, com drenagem endoscópica, o que for menos invasivo e disponível no serviço. Tá? Lembrando que 51% dos casos de infecção da necrose ocorrem por E. coli, mas a gente tem muita infecção por germes múltiplos, né? Não só a E. coli, por exemplo. Então, o pseudocisto de pâncreas é uma manifestação tardia, uma complicação tardia. Então, o paciente vai relatar que teve pancreatite, que esteve internado, ou durante a internação ele vai evoluir com sintomas. Normalmente, o pseudocisto acontece por uma drenagem de secreção pancreática, resultante desse processo inflamatório, e fica uma coleção peripancreática, tá? Uma coleção volumosa. E os sintomas costumam surgir justamente ou da infecção dessa coleção, formação de um abscesso, ou do efeito de massa dessa coleção. E aí ela precisaria ser drenada, né? Então, vai valer para a gente o tamanho, a localização, as características desse pseudocisto. Quando ele é muito pequeno não, mas menor que 6 centímetros, ou ele tem uma evolução ainda mais para aguda, ele costuma regredir espontaneamente. Então, é só acompanhar com imagem a cada 3 meses, se for o caso, né? No caso aqui, 6 semanas, o diagnóstico. Então, 3 a 6 meses a gente vê se ele regride espontaneamente. Se isso não aconteceu, surgirem outros sintomas, como eu falei, o efeito de massa, ele pode começar a comprimir estruturas adjacentes, como, por exemplo, o estômago, e dar uma sensação de plenitude pós-prandial, vômitos.
a gente vai tentar, de novo, a drenagem percutânea, que é menos invasiva, ou uma drenagem endoscópica, ou a drenagem efetivamente cirúrgica. E é a hora que a gente encaminha para a assistência do cirurgião. E podemos ter a ascite pancreática, que pode ser só o extravasamento de líquido, processo inflamatório, presença da ascite, ou a gente pode ter a rotura, por exemplo, de um pseudocisto para dentro da cavidade abdominal, com ruptura até mesmo do ducto pancreático. Bom, gente, essa era a exposição que eu tinha para fazer para vocês sobre o tema da pancreatite aguda. Reforço a importância de vocês sempre fazerem a avaliação etiológica, indicar a policistectomia durante a própria internação na vigência de um quadro de pancreatite biliar, porque a recorrência é grande nos pacientes que tiveram pancreatite, a gente libera sem que isso tenha sido feito. Fazer o manejo clínico inicial, detectar o quadro de gravidade, promover a internação em UTI também são decisivos, condutas decisivas, não entrar com antibióticos sem necessidade, lembrar que a obesidade é um fator de mau prognóstico também, além da idade, além dos processos inflamatórios e disfunções orgânicas que a gente documentou, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimentos. Eu recomendo que vocês façam a atividade de avaliação, questões de múltipla escolha, para rever se ficou alguma dúvida, ok? Qualquer coisa vocês me encontram na Enfermaria do Alcides para maiores esclarecimentos, viu? Um abraço.